Capítulo 8. Coragem, raça e glória. Praticaremos a sodomia com seus filhos, símbolos de sua fraca masculinidade, de seus sonhos superficiais e de suas mentiras deslavadas. Nós os seduziremos nas escolas, nos dormitórios, nos ginásios, nos vestiários, nas arenas esportivas, nos seminários, nos grupos de jovens. Aboliremos a unidade familiar, terreno onde se procriam mentiras, traições, mediocridade, hipocrisia e violência. Fecharemos todas as igrejas que nos condenaram. Os únicos deuses a quem adorarão serão os homens jovens e bonitos. Hoje, os líderes homossexuais reconhecem publicamente que utilizaram a obra Minha Luta, de Hitler, como plano de ação para subjugar a sociedade norte-americana. As notas de rodapé na página 129 têm o seguinte: primeiro asterisco. Neste trecho, a sodomia indica a prática sexual anal entre homossexuais do sexo masculino. Dois asteriscos. Mein Kampf, em português, Minha Luta, é o título do livro de 2 volumes de autoria de Adolf Hitler. Considerado o escrito-chave do nazismo, a publicação contém as ideias antissemitas, racistas e nacionalistas então adotadas pelo partido nazista. Diante da malícia, da altivez e da postura ofensiva que demonstram, não nos restam dúvidas sobre a luta que precisaremos enfrentar para preservar a nossa liberdade e família. A estrutura do mundo que nos rodeia está sendo destroçada. Alguns anos atrás, recebi esta carta de cortar o coração. Prezado Dr. Cole, seu livro Homem ao Máximo é excelente. Peço a Deus que ele chegue o mais rápido possível às mãos de muitos homens não crentes. Infelizmente, quando o li, já era tarde demais. Assassinei minha esposa em outubro. Se eu tivesse tido acesso a esse tipo de literatura antes, minha vida teria sido diferente. Há vários homens e mulheres que precisam urgentemente das palavras do Senhor. Que Deus o abençoe. Joey. O que é irônico e trágico no caso de Joey é que sua carta chegou até mim muitos anos após a primeira tiragem de Homem ao Máximo. Fico me perguntando quantos cristãos que estiveram em contato com ele no trabalho, no bairro ou na escola deixaram de falar-lhe acerca do livro ou mesmo da Bíblia, privando-o de algo que poderia ter salvado seu casamento e, num sentido muito literal, a sua esposa. Não estamos brincando de viver, estamos vivendo. Brincar de flertar com o diabo quando o mundo está caminhando para o inferno é terrível pecado de omissão. É algo imoral. Deus diz, abre aspas, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Fecha aspas. Um nível baixo de moralidade conduz a um nível alto de mortalidade. Isso nunca foi tão verdadeiro, independentemente de a causa ser a covardia imoral, a lascívia ou o ódio. A promiscuidade praticada por homens que possuem um baixo padrão moral tem aumentado a taxa de mortalidade por meio do aborto e das doenças. Nos Estados Unidos, a praga da AIDS se espalhou por meio da promiscuidade homossexual. Os crimes cometidos por gangues violentas e amorais, viciados em drogas, racistas cheios de ódio e membros da máfia, estão obrigando os cidadãos que andam na lei a regressar aos tempos em que as cidades eram muradas e os castelos verdadeiras fortalezas. Hoje, os condomínios fechados são um lugar comum. Janelas gradeadas, portas protegidas e sistemas de segurança constituem a regra da maior parte dos Estados Unidos. É preciso ter coragem moral para viver num mundo imoral. E quanto maior a imoralidade, maior deve ser a coragem. O homem precisa ser corajoso. Quando lhe ordenam a se calar acerca de Cristo, sob a ameaça de ser demitido, para decidir trabalhar meio período a fim de ter tempo para as 2 filhas, já que a esposa fugiu com outro homem, para contar à mulher que ele lhe foi infiel e pedir-lhe perdão, para começar um novo negócio após ter falido,
para amar aqueles que não o amam, para seguir com os estudos quando os amigos resolvem abandonar a escola, para dizer não quando a maioria de seus colegas de classe diz sim. Esses homens corajosos, amigo leitor, são o que eu chamo de heróis. A oposição entre moral e o imoral tem sido o conflito de todos os tempos. Os filósofos têm teorizado acerca da natureza das duas categorias, os humanitários agindo segundo elas. Os teólogos propõem doutrinas para defini-las. Os políticos sistematizam proposições concernentes a elas. Os juristas esforçam-se para interpretá-las e os acadêmicos buscam defini-las. Porém, apenas a Bíblia expressa a verdade acerca desses temas. Ao criar o homem, Deus o fez um ser moral, destinado a viver sob um governo moral, regido por uma lei moral, a fim de ser seu agente moral na terra. Com o pecado, o homem e o mundo tornaram-se imorais. Hoje, tanto o sistema mundial quanto o mundo em si são essencialmente imorais e precisam se converter para se tornarem estruturas morais. A personificação da moralidade. A vinda do Senhor Jesus ao mundo representou a personificação da moralidade em seu estado absoluto. Certo intérprete da lei, que julgava conhecer os princípios da moral, perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos. Com essa pergunta, ele buscava, na verdade, encontrar alguma falha em Jesus, fosse pessoal, filosófica, moral ou bíblica. A sabedoria presente na resposta de Cristo é essencial para o bem eterno de toda a humanidade. Abre aspas. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fecha aspas. Jesus resumiu toda a revelação divina dada no Antigo Testamento em 3 frases e 2 mandamentos. Ao fazer tal afirmação, Cristo mostrou que as leis cerimoniais, judiciais e morais dadas a Moisés podiam ser sintetizadas em 2 mandamentos. A resposta de Cristo de que temos que amar a Deus e ao próximo tornou-se a lei moral do amor, a essência de toda a verdadeira moralidade entre os homens. A moralidade deixou de ser, então, uma determinação dura, obrigatória e legalista e tornou-se uma atitude. Nesse novo contexto, a graça e a verdade dão discernimento ao homem e o Espírito de Deus lhe dá a direção. Os homens que passam a pertencer ao reino de Deus compreendem que esse é um governo moral, dotado de uma lei moral. Entendem que a Igreja é a representação moral de Deus na Terra, que o homem possui uma estrutura moral, constitui o agente moral de Deus no mundo e recebeu autoridade divina para exercer a vontade do Senhor na Terra. O homem recebe a moralidade quando a justiça lhe é imputada pela fé. Tiago, um dos autores do Novo Testamento, repreendeu alguns membros da Igreja que, embora professassem a fé cristã, permaneciam na prática de velhos hábitos mundanos. Foi duro e impetuoso com eles. Abre aspas. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Fecha aspas. Quem ama o que é imoral e ao mesmo tempo professa ser um agente moral de Deus na terra, comete infidelidade espiritual. Não, ninguém é perfeito em seu modo de viver. Porém, quando gozamos de um verdadeiro relacionamento com Deus por meio de Cristo, há uma separação entre nós e o sistema corrupto do mundo. O crente que é verdadeiramente morado do Espírito de Deus arrepende-se quando faz algo imoral. Ele sofre por ter entristecido o Senhor.
Ao se dar conta de que está fazendo algo contrário à vontade divina, ele demonstra um fervoroso desejo de consertar sua atitude. A contradição dos princípios morais modernos. A mídia e os políticos da atualidade têm disseminado uma contradição terrível, algo ruidoso que o espírito do anticristo defende com unhas e dentes. O enigma encontra-se na sexualidade do homem, ou como dizem alguns, em sua orientação ou preferência sexual. A Bíblia é clara ao afirmar que não deve haver imoralidade sexual entre os crentes. Quando se descobre que algum líder cristão de destaque cometeu adultério, envolveu-se em um relacionamento homossexual ou teve uma conduta sexual inapropriada, a mídia logo o ridiculariza, taxando-o de hipócrita ou o insulta, referindo-se a ele como um homem que caiu. Os cristãos simplesmente não podem errar. A mídia não perdoa, tampouco esquece os erros de um crente, mesmo que ele venha a se arrepender e corrigir o erro depois. Por outro lado, o homossexual que se denomina cristão, mas permanece na imoralidade, não é visto pela mídia e pelos legisladores como um pecador ou um hipócrita. Pelo contrário, é protegido e defendido. Se usarmos o raciocínio que os homossexuais utilizam para defender sua retidão perante Deus, então não há problema em um cristão heterossexual, casado, cometer adultério ou levar uma vida de fornicação se for solteiro. A mídia promove a causa dos direitos civis para alguns segmentos da sociedade, mas sepulta os padrões morais para o restante do povo. Segundo o ponto de vista homossexual, o casamento não tem valor algum. É considerado uma instituição ultrapassada e não uma aliança estabelecida por Deus para o bem da união familiar e da comunidade. Partir dessa premissa, tendo em vista a insensatez da mentalidade do mundo hoje, leva-nos ao ponto em que nos encontramos atualmente, em que homossexuais, pedófilos, molestadores de menores buscam criar leis que legitimem a prática da sodomia com crianças. Em vez de a mídia se enfurecer diante da pauta deplorável que defendem, ela a promove, sem fazer muitos comentários. A sigla da organização Man Boy Love, de que participam esses homossexuais, é sempre mencionada pelos meios de comunicação sem qualquer referência à perversão que defendem. Será que a imprensa é justa? Perguntou o famoso jornalista Mike Royko em uma coluna publicada em vários jornais de todos os Estados Unidos. Em seu texto, ele relatava o caso de um colunista de Chicago que escrevera uma carta aberta para Mike Rica, treinador do time de futebol americano Chicago Bears. A nota de rodapé na página 135 tem o seguinte: A North American Man-Boy Love Association, Associação Americana pelo Amor entre Homens e Meninos, é uma organização norte-americana de ativismo pedófilo homossexual, contrária à ideia de que deva haver uma idade mínima para alguém ter relações sexuais. Na coluna, o jornalista de Chicago atacava Dirica, chamando-o de grosseiro, patético, monstro, egomaníaco, psicótico e lunático. Mas o que o treinador havia feito para ser tratado assim? Ele havia dirigido palavrões aos repórteres em função das perguntas estúpidas que estavam lhe fazendo. Mais adiante, Royko mencionava outra história publicada no mesmo jornal. Tinha menos da metade em extensão e achava-se escondida em algum canto de suas páginas. A nota falava de um ex-repórter daquele período que havia sido acusado no dia anterior de 196 delitos graves. Que delitos eram esses? O jornalista usara a sua posição naquele jornal para convencer atletas de escolas da periferia, loucos para aparecer na mídia, a fazer sexo com ele ou com prostitutas. Supostamente gostava de filmar os jovens e as garotas de programa. A reclamação de Royko era a seguinte, abre aspas, no segundo caso, foram apenas 3 breves parágrafos, seguidos de nenhum comentário. Não foram usadas palavras como monstro, patético ou psicótico.
Tudo isso pode levar uma pessoa inteligente a se perguntar: o que é mais importante em nível social? A fúria de um colunista esportivo com vocabulário usado por um técnico de futebol ou o risco daqueles adolescentes atletas correrem de pegar AIDS por terem sido supostamente explorados por um jornalista esportivo depravado? Fecha aspas. O complexo de Messias da mídia obviamente tem problemas. É evidente que tem prevalecido uma balança desigual. Contudo, a moralidade não pode ser uma coisa para alguns e outra para outros. A nota de rodapé na página 136 tem o seguinte: estado psicológico no qual o indivíduo acredita que pode salvar algum campo de atuação específico, um grupo, evento, período de tempo ou até mesmo o mundo inteiro. Se eliminarmos a Bíblia, veremos surgir uma idade das trevas, capaz de fazer todos aqueles séculos passados parecerem brincadeira de criança. Ainda assim, há pessoas que afirmam publicamente e ganham cobertura da mídia que seria um prazer voltar aos dias em que se podiam queimar cristãos na fogueira. A conformidade com o moral é a única comunicação que Deus conhece. Ele abomina a hipocrisia daqueles que o amam com os lábios, mas mantém o coração distante dele. Nós, homens, precisamos ser morais em nossos pensamentos, nossas motivações, palavras e obras. O mundo precisa da moralidade que o homem lhe dá. O pensamento é o pai da ação. Ninguém passa a ter uma conduta imoral sem antes alimentar pensamentos imorais. Só há sedução se houver flerte. Primeiro o homem flerta com o mundo, e depois é seduzido a cometer adultério com ele. É o pensamento proibido que dá à luz o ato imoral. O profeta Balaão foi um que se enamorou do salário da injustiça. Ele era um verdadeiro profeta de Deus. Trouxe palavras que foram bênção para a nação de Israel. Contudo, o rei Balaque ofereceu-lhe dinheiro a fim de tentá-lo e seduzi-lo a profetizar catástrofes sobre Israel. Balaão flertou com a ideia até que finalmente cedeu. Seus olhos são a lâmpada do corpo, afirmou Cristo com sabedoria. Balaão olhou para a oferta de Balaque com ambição. Tal qual a esposa de Ló, que séculos antes olhara para trás e se tornara uma estátua de sal, Balaão passou muito tempo contemplando a proposta que lhe fora feita. Existe uma diferença entre hesitar e almejar. No primeiro caso, estamos esperando. No outro, estamos querendo algo. A diferença está no interesse. Por fim, vendo-se impossibilitado de profetizar, por não se achar mais sob a unção de Deus, mas ainda desejoso de receber o ouro do rei, Balaão aconselhou Balaque a induzir as mulheres moabitas a seduzirem os homens de Israel, de modo que estes desagradassem ao Senhor. A fraqueza que resultaria desse ato permitiria ao exército de Balaque derrotar o exército israelita. Em retribuição à imoralidade de Balaão, Deus permitiu que o profeta fosse morto à espada e enviou uma praga sobre a nação de Israel. Mesmo nas circunstâncias mais penosas, Daniel não abriu mão de sua moral. Não há nenhum registro de que ele tenha mentido, cobiçado, trapaceado, fugido à sua responsabilidade ou traído a sua hombridade de alguma maneira. Ele é um exemplo para todos nós de um homem reto na integridade e na coragem. A constituição moral do homem engloba o seu intelecto, isto é, discernimento entre o certo e o errado, sua sensibilidade, ou seja, aquilo que o atrai para o caminho ou outro, e sua vontade, isto é, aquilo que decide a questão. A consciência fornece-lhe o conhecimento de si em relação às leis do certo e do errado que se conhecem. A leitura da Bíblia não traz apenas conhecimento ao nosso intelecto e a inscrição dos mandamentos divinos nas tábuas do nosso coração. Ela também programa a nossa consciência de acordo com um determinado padrão, o que testifica sobre a nossa conduta. Uma consciência impura fornece poucos limites para a prática do mal.
Quem possui a consciência cauterizada, como se tivesse sido queimada por um ferro incandescente, deixa de ser sensível às amarras morais. Não obstante, a consciência, tal qual a vontade, não pode ser destruída. Após ter vivido muitos anos numa busca irresponsável por satisfação pessoal, meu amigo Wall teve de lutar muito para reprogramar a própria consciência. O esforço, no entanto, vale a pena. Outro amigo meu que se achava na mesma situação aprendeu na Bíblia que precisava renovar sua mente. Por ser um jovem cristão recém-saído das drogas, passou a devorar as Escrituras e a ouvir fitas cassetes com mensagens evangélicas de todas as fontes que conseguisse encontrar. O resultado é que hoje ele pastoreia uma igreja que não para de crescer e já soma mais de 5.000 membros. A consciência emite julgamentos conforme o padrão nela impresso, por meio do conhecimento de Deus, dos padrões morais e da palavra do Senhor. A ética da moralidade. Jesus ordenou aos cristãos da igreja primitiva que aguardassem o cumprimento da promessa do Pai. Ele orou pedindo que lhes fosse enviado o Espírito Santo para habitar neles. Assim, seriam capazes de continuar o seu ministério sob a direção do mesmo Espírito que nele habitara e o ressuscitara dos mortos. Cristo havia prometido que os cristãos que se tornariam testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Teria sido imoral da parte da igreja receber os dons espirituais e depois empregá-los apenas em benefício dos crentes que se reuniam naquele lugar. Quando Jesus foi tentado a transformar as pedras em pães, ele se negou a fazê-lo. A tentação a qual ele se recusou foi a de obter vantagem pessoal mediante um poder que lhe fora dado para o benefício dos outros. Isso se chama concupiscência da carne, isto é, o ato de desejar para si aquilo que se destina a beneficiar outras pessoas. Pregar uma mensagem que não vivemos é igualmente imoral. Há quem busque praticar o que prega, porém, o mais correto seria pregarmos aquilo que praticamos. Certa vez, ouvi um pastor dizer à sua congregação, abre aspas, os pastores não geram ovelhas, mas as ovelhas sim, fecha aspas, querendo dizer que era responsabilidade dos membros trazerem pessoas para a igreja. Isso é verdade, mas naquele caso era uma desculpa para mandar aquela gente fazer algo que ele próprio não estava disposto a fazer. Tom Barnett é um pastor de uma igreja grande e próspera no estado do Arizona. Quando jovem, foi um renomado evangelista. Como pastor, esteve sempre acima da média. Certo dia, no entanto, percebeu que se quisesse estimular sua igreja a falar do amor de Cristo aos outros, teria de dar o exemplo. Assim, disciplinou-se a falar de Cristo todos os dias a uma pessoa. Foi a partir daí que ele se tornou um homem extraordinário. Em sua busca diária, o pastor Barnett encontrou pessoas carentes por todas as partes e, juntamente com a congregação, pôs-se a suprimir as necessidades delas. Como consequência, a igreja experimentou um crescimento explosivo que a tornou uma das maiores e mais imitadas congregações do país. A nota de rodapé na página 140 tem o seguinte: Tommy Barnett é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Phoenix, capital do Arizona, uma igreja que nos últimos 14 anos passou de 250 a 10.500 membros. Além disso, é um dos conferencistas mais solicitados dos Estados Unidos. Pergunto ao leitor: não seria imoral fazer pelas missões algo que sequer fazemos em casa? Lembro-me de uma batalha que venci e de outra que perdi. Alguns anos atrás, a congregação que eu pastoreava cresceu bastante e tivemos de construir um novo prédio para nossa escola dominical. O arquiteto, então, apresentou-nos um projeto que seguia a estrutura típica das escolas dominicais tradicionais.
A filosofia predominante na época baseava-se no princípio de dividir para multiplicar. Eu discordava dessa visão. Minha ideia era construir um prédio de 2 andares que não tivesse salas pequenas ou apertadas, apenas um grande salão em cada andar. Aos domingos, usaríamos divisórias para criar as salas e ao longo da semana usaríamos o espaço para outros fins. Como é que eu sabia que estava anos à frente do meu tempo? Minha opinião, naquela época e ainda hoje, é que seria imoral gastar um dinheiro enorme numa construção que seria utilizada apenas 90 minutos por semana. Optar pela funcionalidade e não pela forma contribui para o sucesso de um projeto arquitetônico. Já a batalha que perdi foi minha última experiência como pastor. A igreja que pastoreava situava-se num terreno localizado numa área nobre da cidade. Meu conselho era que vendêssemos o imóvel e comprássemos um prédio comercial de 5 andares no centro da cidade. Faríamos as reuniões da igreja no 5º andar, montaríamos os escritórios no 4º e ainda alugaríamos os 3 primeiros andares. O dinheiro do aluguel cobriria as despesas do mês e ainda nos permitiria usar o dinheiro das ofertas inteiramente em nosso ministério local e internacional. A congregação, por sua vez, nem sequer considerou minha sugestão, embora outros pastores já tivessem feito coisas semelhantes com um enorme sucesso. No meu entender, é imoral ocupar uma propriedade que vale milhões e usá-la para hospedar uma congregação durante 4 horas por semana. Com tal mentalidade, um comércio faliria no primeiro mês de atividade. É imoral empenhar-se em algo que não é essencial apenas para evitar críticas ou reprovações, permanecer em silêncio quando é preciso falar, aceitar uma doutrina mesmo sabendo que ela não é bíblica, rebaixar nossos padrões apenas para sermos aceitos pelos outros, sonegar imposto de renda, mentir para o patrão a fim de evitar assumir a responsabilidade por um erro dispendioso. Daniel e seus amigos foram homens de imensa coragem. Eles tiveram de ter muita ousadia para optarem por desobedecer ao rei. Estavam dispostos a perder sua posição no reino, seu poder, prestígio e tudo mais, incluindo a própria vida. Que tipo de coragem era essa que os levou a dizer ao rei, em meio ao calor do fogo, que viver ou morrer não era nada se comparado ao negar o seu Deus? Para eles, honrar o Senhor significava mais do que a própria vida. Abre aspas. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Fecha aspas, disse o salmista. Abre aspas. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Fecha aspas. De fato, pode ser difícil programar a consciência a fim de que ela tenha conhecimento do que é moral e imoral. É ainda mais difícil resistir à imoralidade e preservar uma conduta moral apesar das pressões. Todavia, o mais penoso é viver com as consequências nada brandas da imoralidade. É verdade que vivemos tempos difíceis, porém, o homem que possui força moral é capaz de ser bem-sucedido apesar das circunstâncias. Você é um agente moral de Deus. Deixe sua luz brilhar. Pensamentos finais. Um nível baixo de moralidade conduz a um nível alto de mortalidade. É preciso ter coragem moral para viver num mundo imoral. É imoral receber o Espírito de Deus e usá-lo apenas em benefício da igreja. Pode ser difícil viver conforme a moral, e mais difícil ainda resistir à imoralidade. Porém, o mais penoso é viver com as consequências de uma conduta imoral. Quanto mais escura a noite, mais brilhante a luz. Questões para reflexão. De que forma o baixo nível de moralidade está gerando um alto nível de mortalidade no mundo atual? Em sua opinião, quais eram os valores de Daniel na política, nas finanças pessoais, ao ouvir os outros,
Ao escolher amizades no trabalho, que possíveis pensamentos Daniel tinha que você não tem? O que você pode fazer para aumentar o nível de seus padrões morais e a sua coragem moral?